Olá! Nesse segundo vídeo da série Crise Ambiental, nós vamos discutir a questão dos recursos naturais. Mas só lembrando que no nosso primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre a pressão exercida pelo crescimento populacional na crise ambiental. Toda essa discussão sobre crescimento populacional nos leva a uma questão, que nos leva ao segundo vértice do nosso triângulo, que são os recursos naturais. Mas que questão é essa? A questão é, até quando os recursos naturais disponíveis serão suficientes para suprir a demanda da população? Ao invés de falar de recursos naturais, que é o termo mais comum, mais usual, eu gostaria aqui de falar de recursos ambientais. Mas qual é a diferença? Bom, é que recursos ambientais não pressupõem a extração de algo do ambiente. Vou dar um exemplo. Quando você visita um parque nacional, um parque ecológico, e você vivencia aquele ambiente, observa a fauna, observa a flora daquele ambiente, você tem uma experiência única na sua vida, sem retirar nada daquele ambiente. Então, recursos ambientais abordam o tema de uma forma mais ampla, não só aquela possibilidade de extração de algo do ambiente, mas também de usufruir desse ambiente sem a extração de qualquer material ou qualquer coisa. Quando a gente aborda recursos naturais, nós temos que considerar três aspectos nessa abordagem. O aspecto tecnológico, o aspecto econômico e, é lógico, o aspecto ambiental. O desenvolvimento tecnológico é intrínseco do ser humano. Isso nos leva à pesquisa constante de novos materiais. Mas quando esses materiais não são sintetizados artificialmente, nos leva à exploração de recursos provenientes do ambiente. O problema é que exploramos esses recursos até a sua finitude ou até acharmos outra fonte. Com relação ao aspecto econômico relacionado aos recursos naturais, nós podemos dizer que está diretamente relacionado ao poder. Quem detém os recursos naturais normalmente detém o poder político e o poder econômico. E quando isso não acontece, geram conflitos mundiais, como é o caso, por exemplo, da exploração de petróleo. O aspecto ambiental se torna evidente quando a exploração de recursos naturais é feita de uma forma predatória, sem levar em consideração os impactos negativos ocasionados ao ambiente. O que acontece, por exemplo, com a mineração aqui no Brasil. Se considerarmos agora a biocapacidade do planeta, que representa a quantidade de área produtiva disponível para produzir recursos e absorver emissões de carbono, nós veremos através desse gráfico que nós suplantamos essa biocapacidade a partir da década de 70 e o déficit só aumenta. Hoje, nós precisamos de aproximadamente 2 planetas Terra para que nós possamos suprir a quantidade de recursos que nós consumimos atualmente. Como então nós podemos reduzir as pressões da exploração dos recursos naturais sobre a crise ambiental? Vou traçar aqui alguns caminhos que podemos seguir para atingir esse objetivo. Um deles é a elaboração de políticas públicas com diretrizes claras e que regulamentem essa exploração. E leis que considerem os aspectos ambientais de forma igualitária aos aspectos econômicos e tecnológicos. Também a elaboração de políticas públicas voltadas à conscientização e à indução do consumo consciente ou da redução do consumo.
o desenvolvimento de novos materiais que permitam a redução da exploração de recursos naturais. E também o desenvolvimento de processos que minimizem o uso de energia e de materiais e também minimizem o desperdício. Nesse segundo vídeo da série Crise Ambiental, vimos que a exploração de recursos naturais é um dos principais elementos que exercem pressão sobre a crise ambiental. Mas qual a consequência do descontrole do crescimento populacional e da exploração dos recursos naturais? A resposta para essa pergunta está no nosso terceiro vídeo da série Crise Ambiental aqui no canal Ambientalmente. Então não deixe de nos acompanhar e de assistir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos, para que nós possamos fazer o canal Ambientalmente crescer e dessa forma podemos discutir todas essas questões tão importantes para o nosso planeta. Obrigado, abraços e até mais.